Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, fiz uma enquete no Instagram da Script, onde o pessoal votou que gostaria de entender como a gente exporta os dados em formato CSV, em planilhas, né, no GE, para uma determinada região ou para determinados municípios. Vocês pediram então um vídeo, ao invés de uma publicação, bora fazer um vídeo. O que eu fiz aqui? Primeiro, defini minha área de estudo, ou seja, eu importei um shape para dentro do GE e com base nisso eu filtrei alguns municípios desse shape, dentre eles Porto Alegre, Gravataí, Viamão, região metropolitana aqui de Porto Alegre. Depois disso, eu coloquei esse shape aqui para que a gente pudesse visualizar os limites municipais, para que ficasse mais fácil de entender onde que a gente está trabalhando. Eu crio uma variável de precipitação, ou seja, para importar a minha image collection para dentro do GE. E aí então aqui eu estou trabalhando com os dados de precipitação do GPM. Aqui eu tenho algumas bandas, eu estou utilizando a precipitação aqui calibrada, que ele chama. Então, com base nessa precipitação calibrada, eu tenho, se eu não me engano, dados a cada 30 minutos. Eu defino aqui uma data, que seria a partir do dia 1º de setembro de 2021 até o dia atual, ou seja, ele vai pegar sempre aquela data mais atual, usando essa função aqui date now. Então eu filtro isso para que pegue somente as imagens que interceptam a minha área de estudo, usando o filter bounds, e faço a leitura disso a partir de um print. Então eu tenho 497 imagens, 497 features para observar. A partir disso, então, eu criei uma nova função onde eu queria colocar e quero colocar dentro dessas imagens uma outra propriedade que seria uma data. E fazendo então a função de date aqui, eu acabo colocando dentro de cada imagem uma nova propriedade que é uma data. E essa data, ela existe como sistema timestart, só que aí eu converto ele para um formato que a gente consiga visualizar, que é aqui, ano, mês e dia. Depois disso, usando o map, eu coloco essas informações de data para cada uma das minhas imagens, né, porque o map ele tem essa função de aplicar um algoritmo para todas as minhas imagens. E eu crio agora a parte importante do nosso vídeo, que é gerar um regions no caso, para gerar as informações da nossa planilha. Então o que eu pego? Eu pego a minha coleção de imagens com as datas, eu aplico um map nela e dentro desse map eu faço uma função que vai corresponder a uma imagem. Essa função ela vai ter então uma estatística associada a ela, que vai ser um redutor de regiões, que regiões são essas, os meus 4 municípios, que eu já declarei lá anteriormente, como ROI, e eu vou reduzir para o valor médio de precipitação para cada momento que eu tenho ali, desses 30 minutos, para cada esse município. Então, nessa escala, depois disso, eu retomo a variável stats aqui que eu chamei e aplico uma outra função para colocar data associada a ela. Então, eu tenho o nome do município, eu tenho a data e tenho o valor precipitado, que nesse caso ele vai sair com o nome de min, porque eu apliquei, de média, né, que eu apliquei um redutor nele. E aí eu retomo essa função para encerrar ela aqui, como vocês podem ver, ó, sempre quando está entre chaves eu consigo observar onde começa e onde termina a função. Eu retomo ela, dizendo que para a variável stats eu quero copiar as propriedades da imagem system time start. E com isso agora então eu fechei a função onde eu calculei o valor de precipitação para cada um dos municípios e para cada dia, para cada data. Depois disso, eu preciso empilhar essa coleção, porque são muitos dados, e para fazer essa exportação. Então, eu faço aqui o fits.flatten, né, para fazer esse empilhamento, como ele mesmo diz aqui, que ele faz ele cria uma lista, né, e aí com base nisso eu seleciono aqui a data, o nome e a média, porque são as 3 informações que eu quero, apenas. E aí, pessoal, como vocês vão poder observar aqui, quando eu abro essas informações, eu tenho lá 1988 features, porque eu tenho para os 4 municípios as informações, e eu tenho, além disso, o valor de precipitação a cada minuto, e esses minutos são distintos, como eu já tinha mencionado. E aí, dentro das propriedades, eu vou ter, para cada feature, eu vou ter as propriedades de data, vou ter o nome, a data e a precipitação média daquele momento. Ok? Bom, já tenho a minha coleção criada para eu fazer a exportação. Eu vou lá e defino que eu quero fazer uma exportação formato tabela. E a partir dessa informação eu tenho que dizer qual coleção que eu quero colocar para dentro. Então eu coloco aqui a coleção que eu criei com as informações de data, nome e a precipitação. Em formato aqui então de planilha, selecionando o nome, a data e a média. E aí com base nisso eu vou exportar, eu vou vir aqui em tasks, né? Vou dar o run
e aí quando eu vim no run aqui, ele já está com essas informações todas pré-definidas, e aí ele vai rodar, vai levar pouquinhos segundos, ali 24 segundos, como está marcando, e depois disso ele vai vir para o Drive. Quando ele já estiver no Drive, vocês vão ter aqui então o nome de cada município, a data associada. Pode ver que essa data se repete, por quê? Porque o dado de precipitação é a cada 30 minutos, né? Ou a cada hora. Então eu tenho o valor aqui, e esse valor ele vai crescendo, porque ele pega precipitações bem baixas e pega precipitações maiores, e aí chega nesse período aqui, ó, a gente percebe então que o volume de precipitação foi maior nesse dia 5 aqui, ok? Então esse seria o vídeo, é um vídeo curto, rapidinho, para que vocês possam aí entender essa relação. Não se inscreve aqui na nossa página no Instagram, né? Começa a seguir a gente, aproveita e vai no YouTube e também segue a gente lá. Se tu tá no YouTube vendo esse vídeo, vai lá no Instagram da Script que a descrição vai estar aqui no link, tá bom? Obrigadão, gente. Tchau, tchau.